Podemos dizer que o ser humano ele é um ser religioso, pois em todos os lugares, em todas as épocas, as pessoas, as civilizações sempre desenvolveram algum tipo de religião ou espiritualidade. E sobre isso nós já falamos no vídeo anterior. Como então nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente? Será que somente com a nossa razão nós conseguimos conhecer a Deus? Ou será que ela é insuficiente? Tudo isso nós veremos no vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Tesouros da Fé, o seu canal de catequese aqui no YouTube. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. No vídeo anterior eu já dei um contexto geral, uma introdução a respeito daquele que é o sentido maior da nossa vida. E neste vídeo aqui nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema, explorando como que nós podemos conhecer a Deus e como que Deus se revela a nós. Então, somente para nós relembrarmos um pouco, nós dizíamos que esse desejo de Deus, ele é um sentimento que está inscrito no coração do homem, porque o homem ele foi criado por Deus e para Deus. E Deus, ele não cessa de atrair o homem para si, porque só nele, só com ele, nós alcançaremos a verdadeira felicidade que nós tanto procuramos. O Catecismo vai dizer, então, que o ser humano ele manifesta de muitas formas essa sua busca por Deus, através, por exemplo, de orações, de sacrifícios, de cultos, meditações, e isso está presente em diversas religiões, se não em todas. Quem nunca ouviu falar nas mitologias, seja a mitologia grega, nórdica, romana, egípcia e tantas outras, ou mesmo hoje em dia, pessoas que vivem algum tipo de espiritualidade, essas meditações, contemplação da natureza, do universo, energias, e todas essas coisas. São todas formas de o ser humano se abrir para o transcendente, como nós falávamos no vídeo anterior, de buscar esse sentido maior para a sua vida, que em última instância é o próprio Deus. Mas Wagner, e os ateus e agnósticos, onde que entram nisso tudo? Bom, o Catecismo vai dizer ainda que algumas pessoas podem se esquecer, ignorar ou até rejeitar esse chamado de Deus. E isso pode acontecer por diversos motivos, dentre eles eu vou citar alguns. Bom, o primeiro motivo que o Catecismo dá é a revolta contra o mal no mundo. Não é raro nós ouvirmos argumentos desse tipo. Se Deus é bom, por que o mal existe? Então este é um motivo que pode levar as pessoas a rejeitarem a sua vocação à felicidade, a vocação a se encontrar com Deus. Mais para frente no nosso estudo nós vamos nos aprofundar nesse problema do mal. Mas seguindo aqui, o segundo motivo que eu trago é a preocupação com as coisas deste mundo e com as riquezas. Muitos se preocupam demasiadamente com o acúmulo de riquezas, com a satisfação dos prazeres e, como dizem, não tem tempo para Deus, porque precisam aproveitar a vida, porque a vida é curta demais, Deus tira a nossa liberdade, enfim, argumentos desse tipo não faltam. Que isso também sirva de exame de consciência para nós, pois mesmo que nós estejamos ali na igreja, sempre participando, nós podemos sim também cair nesse tipo de pensamento, ceder a essas preocupações. Terceiro ponto, mau exemplo dos cristãos. E aqui a igreja, como mãe que está nos dando um puxão de orelha, porque quantas pessoas não se afastam de Deus, não se afastam da igreja por conta do nosso mau exemplo. Também não é raro nós ouvirmos pessoas dizendo: eu não vou na igreja porque fulaninho tá lá todo domingo, reza todo dia, mas é uma pessoa insuportável, uma pessoa terrível, Então que isso sirva de exame de consciência para nós, como nós temos nos comportado, É preciso coerência de vida, O nosso testemunho ele evangeliza muito, ele fala muito da nossa fé, então é preciso que nós vivamos de acordo com aquilo que nós acreditamos e dizemos crer. Isso é muito importante de nós refletirmos, porque às vezes nós queremos, por exemplo, converter alguém da nossa família, alguém do nosso ciclo de amizades, mas se a outra pessoa não vir
nas nossas ações, o nosso comportamento, como que a fé tem transformado a nossa vida, dificilmente ela vai se interessar por também querer, né, beber dessa fonte, né, por também querer ter a vida transformada. Então que nós possamos pensar nisso, fazer esse exame de consciência. Mas olha, por mais que o ser humano possa se esquecer de Deus, Deus nunca se esquece das suas criaturas. Ele está constantemente nos chamando, né, a Ele, né, para que nós possamos ser felizes de verdade. Né? Basta nós atendermos, né, a esse chamado. Seguindo aqui no nosso conteúdo, né, como que nós podemos então conhecer a Deus, né, chegar ao conhecimento de Deus? Porque se com o pecado original nós nos afastamos de Deus, né, nos afastamos do caminho que nos leva para o céu, como que nós então o reencontramos depois? O catecismo vai dizer que é possível sim conhecermos a Deus com a nossa razão, né? São as chamadas provas da existência de Deus. Mas cuidado, né? Essas provas não são no sentido empírico, né? Científico, laboratorial, né? Porque Deus é por espírito, ele não tem matéria e, portanto, não dá para percebê-lo com os sentidos, para fazer algum experimento, né, para conhecê-lo. Essas provas da existência de Deus são argumentos filosóficos, por assim dizer. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para que você compreenda que existe sim uma lógica, e basta nós olharmos para a realidade para percebermos. Quando nós olhamos para a realidade, nós percebemos que existe uma relação causal, ou seja, uma coisa vai gerando a outra. E se nós retrocedermos nessa cadeia de causa e consequência, é necessário que haja um ser que gere, que cause sem ser causado. Em outras palavras, é preciso que haja um ser que dê origem a todas as coisas, mas que ele próprio não tenha nada antes dele que o tenha gerado. Um clássico exemplo para explicar isso é um jogo de sinuca. Para que uma bola se movimente, é preciso que uma outra anterior tenha provocado esse movimento. E se nós formos voltando nesse jogo, nós vamos chegar na bola branca, que foi movimentada pelo taco, e o taco, por sua vez, tem o jogador como origem, do movimento. Da mesma forma, se nós formos analisar a existência, é preciso que haja um ser, que exista por si mesmo, e provoque, o movimento do mundo, que dê origem a todas as coisas. Esse ser é Deus. Um outro ponto é o seguinte, se nós olharmos o mundo, a natureza, o universo, nós vamos perceber que existe uma ordem, uma harmonia, que faz com que tudo funcione perfeitamente, de forma milagrosa até, Se você que está aí me assistindo é da área de ciências da natureza, ciências biológicas, astronomia, coisas assim, você sabe bem do que eu estou falando, Você pode até deixar um comentário aqui, para enriquecer a nossa discussão. E olhando para essa ordem, para essa harmonia, para a forma como tudo tem uma finalidade, se torna necessário que haja um ser que ordene tudo isso, que oriente cada coisa para o seu devido fim. E claro, esse ser é Deus. Esses argumentos estão muito enraizados na filosofia de Aristóteles, que também foi aprofundada por Santo Tomás de Aquino. Depois você pode aí, pesquisar mais a fundo, se inteirar mais sobre esse assunto, que é muito interessante. Recomendo, sobretudo, que você pesquise sobre as 5 vias para a existência de Deus de Santo Tomás de Aquino. Vale muito a pena. E por falar em Aristóteles, ele é um grande exemplo, dessa questão de como que a razão é capaz de alcançar verdades tão elevadas, de chegar muito perto, do conhecimento de Deus. Porque Aristóteles ele viveu 400 anos aproximadamente, antes de Cristo, e ele não teve nenhum contato nem com o judaísmo, com nada da revelação divina. E só com a razão, somente com a filosofia, ele alcançou verdades muito elevadas e chegou muito perto do conhecimento de Deus. Então, isso é mais uma prova de que sim, a razão humana, se bem ordenada, ela pode sim alcançar essas verdades. Mas basta a luz da razão? Não. A igreja vai nos ensinar que com a razão nós podemos chegar no máximo até o conhecimento da necessidade de existir um Deus.
como nós vimos nesses argumentos até aqui. Mas para nós sabermos quem é esse Deus e nos relacionarmos com Ele, é preciso então que Ele se revele a nós. E assim foi, né? Deus viu que o homem por si só não o alcançaria, então Ele veio até nós, né? E se revelou a nós. Mas o que Deus revelou? Ele revelou o seu plano de amor pelo qual quer que todos os homens, né, se tornem participantes de sua própria felicidade, né, de sua vida bem-aventurada, né, como nós falávamos no vídeo anterior. Mas essa revelação se deu aos poucos, né, gradativamente. Né, Deus ele se revela ao homem desde a criação do mundo, né, se revela na aliança com Noé, na eleição de Abraão, na formação do povo de Israel, né, e assim por diante. E esse processo pelo qual Deus vai revelando aos poucos, né, o seu plano de amor, nós chamamos história da salvação. Deus foi preparando o povo para acolher a salvação. E é por isso que muitas vezes no Antigo Testamento, né, nós vemos Deus sendo ali tolerante, né, com certas práticas que depois no Novo Testamento vão ser condenadas. Vejamos, por exemplo, quando Jesus ele é questionado, né, sobre, né, a questão do divórcio, lá em Mateus 19. Né, Jesus ele é questionado se é permitido dar o divórcio, né, porque Moisés havia permitido. Né, e Jesus vai dizer que Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas desde o início não era assim, né? Não era esse o plano de Deus. Então nós vemos aqui esse coração que está sendo preparado para acolher a salvação que Cristo veio trazer. Né? Cristo ele vem completar então essa obra da salvação que foi preparada durante todo o Antigo Testamento. Em Cristo, a revelação divina se completou. Deus manifestou plenamente o seu plano de amor e não haverá outra revelação. Deus falou tudo por meio de seu Filho, como diz o catecismo. E talvez você esteja pensando, mas Wagner, e as revelações que os santos recebem ao longo da história? As diversas aparições de Nossa Senhora, do próprio Jesus, como que isso fica? Aqui nós precisamos compreender a diferença entre revelação pública e revelações privadas. A revelação pública é esta de que nós estamos falando até aqui, e ela se encerra com a morte do último apóstolo. E no próximo vídeo nós vamos entender melhor isso. Já as revelações privadas, elas não trazem algo novo, uma informação nova para a fé, mas elas vêm no sentido de confirmar e de nos ajudar, a compreender melhor e a viver, conforme a revelação divina, que já está revelada. Inclusive, essas revelações privadas são de crença facultativa, justamente porque elas não trazem algo novo. Então nós não somos obrigados a acreditar nelas, mesmo que tenham sido aprovadas pela igreja. E o critério para a igreja aprovar essas revelações é justamente esse. Elas não podem contradizer o que já foi revelado, o que está na revelação pública. Claro que isso não diminui o valor dessas revelações privadas, elas nos ajudam muito na nossa caminhada de fé. Só tomemos esse cuidado, para não sairmos aí acreditando em qualquer suposta aparição que ocorra por aí, porque a própria igreja ela é muito cautelosa, ao aprovar essas aparições. Então, sejamos prudentes. Entendemos até aqui então que em nossa busca por Deus nós podemos chegar até um certo ponto com a nossa razão, mas é preciso que a revelação divina venha completar esse caminho para que tenhamos acesso a Deus, cheguemos a Ele e nos relacionemos com Ele. Entendemos também que essa revelação se deu em etapas e se completou em Jesus, mas como é que ela chega até nós hoje? Esse é o assunto para o próximo vídeo, mas enquanto ele não sai, vou deixar aqui para você o primeiro vídeo dessa série de estudo do Catecismo. Vai lá conferir. Um forte abraço, fique com Deus, eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe você.